Olá pessoal e amigos do canal Simplesmente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto Varão e agradeço por ter você aqui prestigiando o nosso conteúdo. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo resposta ao pastor Paulo Júnior, que em uma de suas apresentações ele fala contra certos comportamentos dos líderes da congregação cristã no Brasil, que ele foi parcial e tendencioso, não apresentando o lado construtivo. Entendendo que ela não ensina a verdade, que ela não prega o evangelho de Cristo, estão à procura da verdade, estão à procura do caminho correto da salvação. Então, pessoal, como vocês mesmos viram, o pastor Paulo Júnior diz que a CCB, através dos seus líderes, ensina mentiras, que os membros são chantageados com ameaças. Nesse caso, não é preciso consultar no dicionário o significado dessas palavras que o pastor Júnior pronunciou em relação à CCB para entender que ele está equivocado, está enganado. Daquilo que o ancião ou que os cooperadores revelam, ensinam, do que necessariamente a Escritura. Aqui, ele diz que os líderes da CCB usam a tribuna para fazer pronúncias de autoajuda, contar histórias e falsas profecias, e que essas profecias têm mais valor do que a própria Bíblia Sagrada. Vamos conferir aqui, pessoal, nos pontos de doutrina de fé que a CCB segue, o que ela fala. Abre aspas. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada, aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Santa Bíblia Sagrada é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. A ela nada se pode acrescentar ou diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 2 Timóteo 3,16 e Romanos 1,16 também. Ou seja, Paulo Júnior, parece que suas afirmações desconstrutivas, nesse caso, não se sustenta, não procede. Beleza? Sigamos aqui então. Milhares de membros dessa denominação estão deixando-a. Ele diz que muitos membros da CCB estão indo para outras denominações, mas ele optou por não dizer que muitos irmãos de outras igrejas estão vindo também para a CCB. Então, justamente por conta da doutrina e dos ensinamentos que são aplicados na CCB. Então, enquanto alguns saem da CCB, vão para outras denominações, principalmente nos últimos tempos. Por outro lado, muitos saem de todas essas e vêm para a CCB. Seguindo aqui então, pessoal, ele fala que os líderes da CCB dizem que a letra mata e o espírito vivifica, referindo-se ao fato de que os membros não precisam ou não podem ler a Bíblia. Esse negócio que a letra mata e o espírito vivifica, isso é um absurdo, é uma interpretação completamente pobre. Agora sim, em parte, eu tenho que dar razão para ele. Isso porque, durante muito tempo, muitos anos, os membros da CCB foram orientados a não se preocuparem em estudar a Bíblia, pesquisar e ter um conhecimento mais aprofundado e detalhado, com o auxílio das referências. Teologia e hermenêutica, a nem pensar, jamais eles iam ensinar isso na CCB. Alguns líderes da CCB cultivavam, sim, esse costume, essa cultura de que o estudo sistemático das Escrituras eram desnecessários. E vou mais além. Era comum o ensinamento aos membros de que não era preciso conhecimento filosófico, literário, matemático, científico e nem mesmo uma faculdade pela qual a pessoa poderia ser alguém mais instruído e capacitado cultural e intelectualmente. Havia o pensamento, pessoal, de que a leitura da Bíblia, sem o esclarecimento e ajuda do Espírito Santo, poderia, de alguma forma, deixar a pessoa desprovida de suas faculdades mentais, ou seja, a pessoa poderia ficar até louco, meio atrapalhado das ideias, lendo a Bíblia. Porque houve casos de pessoas que começaram a ler a Bíblia de qualquer maneira, sem a ajuda de uma interpretação da hermenêutica, da exegese, e acabaram tendo algum nó na cabeça, e essas pessoas acabaram desanimando, voltando para trás, se desviando do caminho. Hoje em dia,
É ensinado em todas as CCBs do Brasil que o que mata é a letra da lei do Velho Testamento e que o Espírito vivifica. Ou seja, nisso o pastor Paulo Júnior tem razão de fazer essa afirmação em relação a um antigo ensinamento dos líderes da CCB. Isso não era regra, não era doutrina, mas sim um ensinamento sobre não ler tanto as Escrituras. Por que razão, então, se somos todos irmãos e não há esse exclusivismo, por que então que eles não podem me convidar para pregar em suas igrejas? Por que eu não posso subir em um púlpito da CCB e pregar ali o Evangelho? Ora, isso é típico de seita. E agora, pessoal, para finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, o pastor Paulo Júnior reclama que os líderes da CCB não chamam ele para pregar lá. E com isso ele fica triste porque não é convidado. E ele, como nós sabemos, gosta de falar da palavra de Deus, tem o dom para ensinar, e a congregação cristã não convida ele para fazer essas palestras. E lá onde ele prega, onde ele anuncia, onde ele é convidado, ele vende os seus livros de autoria dele mesmo, bem como os livros de autoria de outros amigos dele, escritores, e ele ganha uma porcentagem com a venda. E então tudo isso é interessante também para ele. Além de anunciar a salvação, ele faz o seu comércio. Nada contra isso aí. Mas agora, vamos ver o argumento dos líderes da CCB. Por que eles não chamam o pastor Paulo Júnior e outros pregadores de outras denominações para pregar na CCB? Abre aspas. Não temos o hábito de convidar pregadores de outras denominações, primeiro porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo ao irmão que preside o culto, ou mesmo para um outro que está no banco sentado, na mesma comunhão, no mesmo espírito. Não cobramos dízimo e o cooperador aqui na CCB não tem salário, ao passo que qualquer pastor ou outra pessoa que venha pregar na CCB terá todas as despesas como hotel, alimentação, passagem e outros gastos que se fazem necessários nessas viagens pagos pelo caixa da igreja. Isso ficaria pesado aos irmãos. Sem contar, pessoal, que nessas condições o pastor terá que pregar aquilo que agrada a plateia, ao povo, os fiéis. Então, é por essa e outras razões que a CCB não convida pastores como Paulo Júnior para pregar lá. Os líderes da CCB, o diácono, o pastor, o encarregado, ou ancião, seja lá quem for, eles são capacitados, diga-se de passagem, para pregar na CCB. Então, não há necessidade do convite de outros palestrantes ou mesmo pastores. E agora, pessoal, ficou uma dúvida. Será que o pastor Paulo Júnior age de má fé em relação à CCB porque ela não convida ele para pregar lá? E, pelo jeito, parece um meninão, um chorão. Ele reclama porque a congregação não convida ele. Por quê? Será? Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários e eu já te convido para assistir o nosso próximo vídeo aqui do Simplesmente. Como sempre, a todos vocês que acompanharam o nosso conteúdo até o final, o meu muito obrigado.